A proposta de orçamento do município do Porto para 2020 tem, como não podia deixar de ser, aspectos positivos e negativos. É fundamentalmente um orçamento que corporiza um projeto de cidade que não é o que a CDU apresentou aos eleitores e que é enferma de uma visão neoliberal do funcionamento das cidades e dos órgãos autárquicos. Mas que, verdade seja dita, é um orçamento que incorpora propostas concretas apresentadas pela CDU e outras que resultam da sua persistente insistência na denúncia de vários graves problemas que se vivem na cidade. De facto, há opções no orçamento com as quais não concordamos, como são os casos da nova ponte sobre o Rio Douro. Às vezes acham que são os senhores que não reconhecem que nós, independentemente das vossas sugestões, também fazemos coisas boas. Mas isso é política e daqui não vem mal ao mundo. E, portanto, creio que nessa matéria... Agora, nunca penso que nós nos aborrecemos, porque, de facto, não nos aborrecemos. Temos valorizado muito alguns dos contributos e também temos mudado a opinião sobre algumas questões. E também é verdade que a situação que a Câmara em que se encontra hoje nos permite tomar opções que se calhar a CDU defendia há 6 anos e que nós até gostaríamos, mas na altura não poderíamos. Ou seja, a reinternalização de um conjunto de competências no município. Eu sempre disse à CDU que era o meu entendimento também, que entendo que há muitas matérias. Gostando eu da economia privada, eu considero que a economia privada tem um sal, que é a concorrência. Quando não há concorrência, não há grande benefício relativamente ao interesse público da economia privada. E creio que temos demonstrado isso, temos feito esse caminho. A Câmara tem que ser, quando diz que tem de ser de boas contas, tem que ser de palavra para o mercado, para o eleitor, para todos aqueles que estão connosco, tem que olhar para a Câmara e dizer que a Câmara é um parceiro credível, porque é isso que nos permite depois sermos tomados a sério. E é uma questão também de ética e de princípio. A ponta, em vez de bater ali, e porquê é que nós não podemos elevar aqui a cota? Porque acima desta cota há uma zona classificada. A Quinta da China é classificada e para encaixarmos a ponte teríamos que demolir alguma coisa que está classificada, o que não é possível começar. Foi preciso, portanto, se quiserem, passar a ponte mais para Jusante, ou se quiserem mais para Ocidente, mais para o lado da Ponte Luís I. Não é muito, é mais ou menos ali onde está a bomba de gasolina. Estão a ver as bombas de gasolina? É mais ou menos para ali. Isto vai nos obrigar, naturalmente, a fazer um encaixe diferente. Nós vamos ter que elevar a via. O que é que isso leva? Nós vamos ter que, no Porto, ter aquilo que não estava previsto, que são 3 milhões para estes acessos, que não estavam naturalmente previstos, porque ela ia bater aqui embaixo na Avenida Gustavo Eiffel. Essa é a única divergência. Relativamente à ponte, a ponte, sempre o dissemos, e está neste momento estimado que a ponte, já com os estudos técnicos, etc., custará 12 milhões. Quando falamos de insuficiências em matéria de habitação, há uma questão que nós não podemos distinguir, que não podemos desprezar neste orçamento. É que uma política de habitação social tem que permitir que toda a gente que necessite tenha acesso a essa habitação municipal, a essa habitação social. E hoje temos 1000 famílias em lista de espera e eu ouvi o Sr. Presidente dizer que a Câmara nem mais uma casa de habitação social fará. É indiscutível que o Porto é hoje uma cidade bem diferente da que tínhamos há uns anos atrás. Diferente em muitos aspectos para melhor, noutros nem tanto, ou nem por isso. A negociação com o Governo de transferência da gestão das casas do Iru para a Câmara Municipal do Porto, sem dívida associada, restrito na primeira fase aos edifícios de propriedade exclusivamente pública e associado a um pacote financeiro que permita a sua requalificação e melhoria energética, tendo como referência 50% do custo do fogo por reabilitação em curso no bairro do Cerco do Porto. Na minha ótica, e eu espero que os partidos aqui que aqui estão e que estão representados na Assembleia da República chamem a atenção para o centro histórico. Não faz sentido nós estarmos a cobrar IMI-0 hotéis no centro histórico do Porto. Não faz sentido. Peço imensa desculpa. Era importantíssimo dizer. Porquê? Porque voltar a pôr o IMI a taxas normais e permitir que nós, as cidades, livremente, e através dos benefícios fiscais, que também foram consignados há 1 ano e meio, e que nós conseguimos aproveitar, nós aí poderíamos defender entre nós os benefícios fiscais que queremos, ou seja, conseguiríamos calibrar melhor aquilo que é a necessidade que a cidade tem de ter uma política mais ativa na fiscalidade sobre o seu território. A autarquia do Porto, aquilo que eu tenho dito é que neste momento, quando nós olhamos para aquilo que é o grande desígnio da nação, de ter mais habitação social, nós já estamos muito acima dos números da habitação social comparados com outros municípios. E isso, de facto, representam um encargo elevado, um investimento muito elevado para o município do Porto.
E quando nós olhamos para as novas políticas de habitação social, o que é que nós verificamos? Verificamos que o Estado, neste momento, aquilo que se vai disponibilizar é exclusivamente para a habitação social, na construção nova, vai apoiar com 35% a construção. E na reabilitação, com 50%. Eu já considero que este número, 35%, é muito baixo. Se é baixo para os municípios do Porto, imaginem para os outros. Portanto, não, vai ser muito difícil encontrar municípios que encontrem 65% do investimento necessário para construir habitação social nova. Se os senhores todos identificam, se todos os partidos no Parlamento identificam a habitação como o grande problema, que vai ser preciso mais habitação social, digam-me sinceramente se acreditam que com 35% de apoio às câmaras que os municípios vão construir habitação social. Não vão. Má notícia. Não vão. E depois, relativamente àquilo que são as pessoas que estão abaixo do limiar de pobreza, porque é que o Estado não cria aqui? Porque esta é uma competência de coesão, é uma competência direta do Estado. Um cheque-renda, como há noutros países. E aí sim, nós assumimos já a vontade de ficar com a habitação que hoje pertence ao IRU na cidade do Porto. Estamos a falar em 1000 habitações. Nós estamos de acordo em ficar com a habitação do IRU, mas temos que ver em que condições. E aquilo que nós dissemos e propusemos foi que nós precisamos de ter um valor padrão para a reabilitação das casas do IRU que estão em pior situação que as nossas, ver quais é que estão em má situação. O padrão do custo de reabilitação, nós sabemos, é a reabilitação que estamos a fazer no bairro do Cerco e encontrar uma forma de dividir em partes iguais, 50-50. Haver um cheque dos 50% e a Câmara põe um cheque de 50%. Para quê? Para que a habitação do IRU que passa para a Domus Social tenha a qualidade que os habitantes da Domus Social, que os moradores municipais, inquilinos municipais estão habituados. No que diz respeito à votação das taxas municipais, nós iremos votar favoravelmente todas, à exceção da que diz respeito, à exceção do ponto 5, e eu explicarei na minha intervenção o porquê de nos abstermos nesse ponto. O aumento do orçamento da Câmara Municipal é uma boa notícia, assim como a continuação da boa saúde financeira do município. De resto, uma tendência constante neste século XXI é igualmente uma boa notícia. E, portanto, neste contexto favorável em termos financeiros, lamentamos que não exista aqui uma proposta de descida de impostos ou de descida de carga fiscal que poderia ser interessante para os portuenses. É evidente que não há nada mais simpático para concorrer em eleições do que prometer baixar os impostos, mas como também reconhece, é uma coisa muito importante que se tente cumprir os programas. E relativamente ao cumprimento do programa, eu entendo que os municípios, que a redução do IRS por parte dos municípios é uma forma ínvia de luxemburguizar o país. Não gosto de o fazer. Nós entendemos, aliás, na Cimeira de Sintra foi aprovado pela unanimidade dos municípios presentes, que eram os municípios da área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa, que os municípios não deveriam poder reduzir o IRS, exatamente para não serem tentados a isso. Curiosamente, isso foi proposto até pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Pelos vistos, se terá arrependido e bem de fazer a redução do IRS, porque há uma coisa, é que Lisboa tem 420 milhões de euros de dívida. Sei que gosta muito da governação de Lisboa, mas nós não temos nenhuma. E, portanto, a questão é assim, eu não vejo necessidade neste momento, principalmente numa situação em que a economia, não é apenas a economia da cidade, mas a economia do país está melhor, não me parece que nesta altura faça sentido fazer redução de IRS que vai apenas abranger um conjunto de pessoas que se calhar não estão necessitadas. E com isso vamos retirar exatamente aquilo que é a função do IRS, que é contribuir para as políticas de redistribuição. Se entendem que há capacidade do país para reduzir o IRS, façam para o país todo. Passam para o país todo. E aí não estamos a fazer concorrência. Agora, o que nós não podemos é ter dois discursos. Relativamente ao IMI, eu estou de acordo que a taxa de IMI no Porto é relativamente baixa. Já disse isto noutros anos. Nós temos talvez a taxa mais baixa das câmaras aqui à volta do Porto.
a todas é 3,50, 3,75, uma é 4, nós é 3,24 ou 0,324, e por proposta da CDU, ninguém recorda isso, mas agora recordo eu, por proposta da CDU o ano passado, os munícipes que residem na sua própria casa têm uma dedução de 10%. E por isso dá 0,29, que é a taxa mais baixa do país, como aqui foi dito, e é verdade. É a taxa mais baixa do país, porque fica abaixo da taxa mínima do 0,3. Eu acho que quase todos nós, enfim, não sei se é todos, mas temos casa própria, por exemplo, tivemos um abaixamento do IMI este ano, por proposta da CDU. E, portanto, eu acho que isso se vai manter no próximo ano, e bem. Por outro lado, há um agravamento de 30% que decorre da lei para os prédios devolutos, que eu acho que deve ser cumprido. Há também um agravamento para os prédios que estão em ruína e que, tal como disse o Sr. Presidente da Câmara, de facto, é preciso também agravar esse IMI, porque com a falta de habitação que há, não é aceitável que haja casas fechadas. E, portanto, também estamos de acordo com a questão do IMI.